Olá pessoas, eu sou o João Eu sou o Vinícius, e bem-vindos a mais um episódio do Orfeu. nosso Clube do Livro em formato podcastal. Muito bem, agora, como vocês podem ter se atentado ao título, trata-se de um episódio bônus, né? Um episódio especial. Mais um, o segundo episódio bônus. Exatamente, dessa vez com nós dois, O João voltou das férias dele. do meu aniversário dele. Eu não falei por que o João não participou, né? Mas o João estava preparando um aniversário temático. Eu estava encantado. E como o Vinícius explicou no último episódio bônus, esses episódios especiais, eles têm a ver com o texto que a gente está tratando, né? O texto da temporada, no caso Odisseia. E a gente vai comentar alguns elementos. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre... A gente vai preparar vocês para assistir o filme do Nolan. Exatamente. Espero que a gente tenha colocado isso no título. Eu acho que sim. Mas enfim, o filme, pelo calendário, vai sair daqui a 2 dias. Estamos gravando no dia 14, se der tudo certo, acho que no dia 15 ele está no ar. Exatamente. Talvez um pouco em cima, mas assim, nem todo mundo vai assistir dia 16. E ver depois também não faz muita diferença. Não. Tem gente que vai deixar pra ver no streaming. Talvez já tenha tido pré-temporada em São Paulo, nós estamos em Rondônia. Nosso grande cinema, ele estreia quinta-feira. Isso. Na quinta, dia 16. Enfim, a ideia, como a gente falou, é preparar um pouco as pessoas para o filme, trazendo elementos do livro. Afinal, a gente não sabe como é o filme ainda, né? Exatamente. Talvez a gente dê alguns chutes aqui do que a gente acha que vai acontecer. Comentar sobre o texto num aspecto geral, repetindo talvez algumas coisas, né? Não tudo, né? Mas algumas coisas que a gente comentou durante os episódios, especialmente no primeiro episódio que a gente fez uma introduçãozinha, né? Mas dessa vez pensando no filme. Isso. Dando também um panorama geral do filme, né? O que é essa história, em que contexto que ela está situada. Tentando evitar ao máximo spoilers. Acho que a gente não vai entrar em nenhum spoiler. Vamos tentar não estragar o filme na medida do possível de um texto de 3.000 anos. Nos episódios regulares a gente costuma dar spoiler, primeiro porque é bom chegar no texto já sabendo o que está acontecendo, ajuda a entender, ajuda a ler, e também porque o texto tem 2.700 anos, pelo menos. No caso do filme, a lógica é diferente, né? Você tem expectativas diferentes, ele está num contexto que spoilers podem atrapalhar um pouco a experiência. Sim, e existem alguns elementos do texto que talvez não sejam tão conhecidos e o filme explore, né? Como a gente falou, a gente não sabe o que tem ou não no filme. Exatamente. Eu nem lembro se eu vi os trailers. Eu só sei de que, tipo, o Homem-Aranha, o Tom Holland é Telêmaco, o Matt Damon é o Outra Vez Perdido, o Odisseu. Que ele não se encontra de jeito nenhum, né? Em Interestelar ele tá perdido, em Perdido em Marte ele tá perdido. Ele é o soldado Ryan que tá perdido. Ele é o soldado Ryan. Então se tem uma coisa que o Matt Damon não sabe, é voltar pra casa. O tipo de personagem dele é o personagem que se perde. Isso. Talvez nesse filme ele aprenda a voltar pra casa. Esperamos, né? Enfim, dito isso, acho que a gente pode então partir falar um pouco dos aspectos gerais do livro e tentar melhorar, ou talvez piorar, ou talvez não fazer diferença nenhuma, a experiência de vocês com o filme. Perfeito. Acho que vale começar dizendo o que é a Odisseia, né? A Odisseia é esse texto supostamente escrito por Homero, mais adiante a gente vai comentar sobre isso, que é um texto da chamada épica grega, né, desses textos épicos, é um texto em paralelo à Ilíada, que é outro texto bastante conhecido, que narra a Guerra de Troia, que a gente também vai comentar um pouco mais adiante, e junto com alguns outros textos chamados textos homéricos, que são um pouco posteriores, e entram alguns outros autores. Essa é a chamada épica grega. Isso. A gente já tem pelo menos 3 assuntos aqui, né? Que é o fato dele estar relacionado à Guerra de Troia, que é contada um pedaço dela na Ilíada, que é um texto anterior à Odisseia, cronologicamente, não que a escrita tenha sido anterior. Outro elemento é o fato de ter sido escrito pelo Homero, e um terceiro elemento está inserido em um contexto da Grécia Antiga. Né? Perfeitamente. Só para explorar brevemente, porque eu comento mais extensamente lá na introdução, esses textos, especialmente a Ilíada e a Odisseia, eles são muito relevantes na Antiguidade Clássica, especialmente na Grécia. Eles têm todo um caráter didático, de ensinamento. Eles são textos muito antigos, né? Por volta do século VIII, século VII antes da Era Comum. E eles se perpetuam, eles são lidos pelos gregos durante séculos. Então, diferentemente de outros textos que são muito pontuais, Odisseia e Ilíada são textos que se estendem e têm uma relevância duradoura até a contemporaneidade. Sim. Muito dos
dos tropos comuns de heróis hoje tem início lá na Odisseia, né? Vale da ideia de herói, a ideia de uma jornada. O 2001, chamado 2001, uma Odisseia no Espaço, então o livro virou um sinônimo dessa viagem de uma jornada. Enfrenta. Isso, uma jornada com desafios, com altos e baixos, com aprendizados. Tudo isso começa ali na Odisseia. Sim. Acho que a gente pode fazer então uma contextualização da Guerra de Troia. Isso. Como a gente falou, né, a Ilíada e a Odisseia, elas têm uma sequência. Então, para falar da Odisseia, talvez seja legal saber o contexto da Ilíada. Isso. A gente pretende talvez no futuro tratar da Ilíada mais aprofundadamente, né? Mas a Ilíada é esse outro texto da poesia homérica, né, da épica grega, que narra os últimos momentos da Guerra de Troia, né, da famosa Guerra de Troia, que tem uma história um tanto diferente do filme Troia com o Brad Pitt. Na Ilíada você tem ali os últimos anos, a guerra se estende por 10 anos, em Troia, que seria essa cidade mitológica na costa da atual Turquia, né, na costa da Ásia Menor, que se estendeu por 10 anos, e a Ilíada narra esses últimos momentos. Em que você tem os gregos, Isso. ou aqueus, ou dánaos, ou argivos, ou helenos, que são vários nomes que são dados aos povos que habitam as ilhas gregas ali. E eu tô falando esses vários nomes porque são as várias formas que eles são referidos na Odisseia. E essa noção quem for ler, ver todos esses nomes é a mesma coisa. Sim. Não é a mesma coisa, mas pode tratar com a mesma coisa. E essa noção de gregos que a gente tem ainda não era consolidada nesse momento literário. Né? Isso. O que eles têm em comum é a língua, mitologia e estarem num local próximo. Mitologia inclui religião, cultura. Quer dizer, na cultura está incluída a mitologia, a religião, então você tem alguma familiaridade entre eles, mesmo que sejam independentes uns dos outros. E, tendo essa independência, vão para a Guerra de Troia vários dos heróis gregos, que incluem vários reis, entre eles Ulisses. A guerra ela é motivada pelo rapto ou pela fuga da Helena, que é a esposa do Menelau, que é um dos gregos, um dos aqueus, argivos, também um Átrida. A Átrida ele é por causa da família dele. Isso, só ele e o Agamenon. Isso. E isso motiva, é raptado por Paris, a Helena é raptada por Paris de Troia. Isso faz com que tanto o Menelau, até então esposo da Helena, e o Agamenon, que é seu irmão, comecem uma guerra contra Troia e levem junto vários dos heróis gregos. Isso. Essa guerra existe uma forte motivação divina. Né? Essa guerra é mais do que a vontade do próprio Menelau ou do Agamenon, ela é um comando divino. Né? E aí acontece toda essa reunião dos grandes heróis gregos que, em sua maioria, morrem na guerra. Né? Entre eles o Aquiles, morre na guerra. Entre eles o mais famoso dele, e que para muitos é entendido como talvez o protagonista da Ilíada, e talvez o maior herói grego a parte de Hércules, que é um semideus, né, mais do que um herói. Ele é o grande herói da guerra e que morre. Né? Isso. Aí, como eu falei, vários desses heróis vão, muitos não voltam, o Menelau volta, o Agamenon volta. O Agamenon volta, mas tem um fim, infelizmente, trágico. Isso. E Ulisses é um desses que vai para a guerra e, na Odisseia, ele tenta retornar. Ele passa 10 anos na guerra, no final desses 10 anos ele tenta voltar para casa, e esse retorno dele é narrado na Odisseia. Perfeitamente. Odisseia diz respeito ao Odisseu, que é o nome grego do Ulisses. Ulisses é a versão latina do nome. Então Ulisses e Odisseu são a mesma pessoa. Perfeitamente. E o Odisseu, ou Ulisses, é um desses heróis da Guerra de Troia, que termina, né, com a história do cavalo, com a invasão da cidade de Troia, que acho que é bastante conhecida. E, por fim, com a destruição da cidade, eles retornam para as casas, né, independentemente. Faltou esse detalhe importante, que todo mundo conhece a história do cavalo de Troia. Quem deu a ideia do cavalo de Troia é Ulisses, o Odisseu. Perfeitamente. E isso mostra um pouco do caráter dele, que o Aquiles, ele é muito visto pelas qualidades físicas e heróicas dele. Só reforçando isso, né? A Ilíada abre com a fúria de Aquiles. Né? E enquanto a Odisseia abre com o Odisseu de muitos artifícios, né? Odisseu de muitos devices. Não sei, depende
a da escolha do tradutor. Isso, enquanto Aquiles são as qualidades físicas, o porte físico, a força, a habilidade, a velocidade, o Odisseu também é muito forte, é muito ágil, mas a principal característica dele é a astúcia, a inteligência. Tanto que a deusa que ajuda ele é Atena, deusa da sabedoria. E na Odisseia mostra muito desses artifícios dele. Aproveitando que eu falei da Atena, e o João falou de como a Guerra de Troia é uma expressão entre os homens de algo maior, de um conflito entre deuses, isso é uma questão muito importante, tanto na Ilíada quanto na Odisseia, que é a influência dos deuses diretamente nas histórias. Que difere um pouco também do filme Troia, que tem o Brad Pitt, que não aparece deus nenhum. Que nós não sabemos exatamente como vai funcionar no filme agora do Nolan, né? O quão marcante será a participação dos deuses, né? A gente espera que seja mais do que no filme Troia. Eu acho que alguma coisa vai ter, né? Porque até porque... no trailer aparece um pedacinho do Polifemo, do gigante. Perfeito. E aparece uma cena em que ele parece estar no Hades. Então... Mas por enquanto é só a história do Odisseu, né? Não sei o quanto os deuses Zeus, Atena, Poseidon vão aparecer, né? A Zendaya não é Atena? Bom ponto. Eu não olhei o IMDb do filme. Tá aí mais um personagem pra lista, né? A MJ tá no filme. Isso, mais um personagem do Marvel da DC pro filme. Então essa história tem toda a participação dos deuses, né? Que, como a gente comenta mais extensamente ao longo dos episódios, isso não necessariamente reflete exatamente o pensamento religioso dos gregos, mas são os mesmos personagens, né? São os mesmos deuses, agora mais antropomorfizados na época grega. Isso, a gente discute inclusive como eles participam tanto das coisas, influenciam tanto a ação dos homens, que tem até uma questão, se eles estão fazendo por vontade própria, seguindo os deuses, e essas questões meio que se misturam. Mas novamente a gente explora isso em outros episódios, aqui é para ser mais direto e curto. Então, como o Vinícius estava comentando, a Odisseia narra essa jornada de volta para casa do Odisseu, né? Os heróis de Troia, eles se dividem, né, e vão aos poucos voltando para casa, eles vão em diferentes jornadas, cada um para sua própria casa, né? A casa de Odisseu, Ítaca, onde está a sua esposa e filho, esposa Penélope, filho Telêmaco, que estão em Ítaca, né, no palácio, na casa de Odisseu. No momento em que a história começa, né, a Odisseia começa, pelo menos o texto começa, veremos como será no filme, eles encontram-se na sua casa com uma legião de pretendentes, né, que assumem a morte de Odisseu e querem se casar com Penélope, a viúva suposta, para tomar posse das coisas que seriam de Odisseu e passar por cima da herança de Telêmaco. Isso. E enquanto os pretendentes estão ali, eles já estão consumindo parte das riquezas e das posses do Odisseu. Porque eles ficam praticamente hospedados ali na casa, comendo todo dia a comida dele, usando as riquezas dele. E isso motiva assim, o ódio, a repulsa do Telêmaco, o filho do Odisseu, por esses pretendentes, e motiva a busca dele por informações sobre o pai. Então, a primeira parte da Odisseia, acho que tem umas 3 grandes partes, é o Telêmaco indo em busca de informações sobre o pai. Que é a chamada telemaquia, né? Que é essa jornada do Telêmaco para saber se o pai dele está vivo. E depois só que a gente encontra o Odisseu, né? Nesse momento, inclusive, no podcast, que é no episódio 5, que é a primeira vez que o Odisseu aparece de fato como protagonista. E esse começo da Odisseia já se dá lá no mais ou menos 17º ou 18º ano, desde que o Odisseu saiu para a Guerra de Troia. Contando assim, ele ficou 10 anos na guerra, e isso está mais uns 7 ou 8 anos no futuro. Isso. E essa jornada dele vai ser colocado no texto de uma forma não linear. Então esse é um elemento importante de saber da Odisseia. Ela não conta cronologicamente do início ao fim. Ela fica indo e voltando em vários momentos. Que talvez seja uma coisa que o Nolan goste. Né? Ele tem... Perfeitamente. É a cara do Nolan. Isso, ele tem filme que é ao contrário, né? Uma amnésia de trás para frente. Ele gosta dessas narrativas não lineares, então talvez ele... Meu chute é que ele vai manter a mesma ordem dos acontecimentos da Odisseia. Acredito que sim. E é uma maneira que pessoalmente eu gosto. Diferente da Ilíada, a Odisseia é um texto muito mais dinâmico e muito mais
palatável, talvez, ao olhar contemporâneo, justamente por essa falta de cronologia, né? Ela é um texto em que acontecem muito mais coisas assim, porque ela narra uma história gigantesca em um momento muito específico. Ela narra uma história gigantesca no presente, então tem coisas acontecendo o tempo todo, e a história vai e vem com várias, talvez, inovações narrativas para o período, né? Talvez, inclusive, o texto seja narrado dessa forma, né, não cronológica, porque ele precisa narrar o passado, né? Porque talvez eles não tivessem estabelecido no formato que os textos se consolidam, que a gente vai comentar mais adiante, a ideia de textos fragmentados, né? Ele narra sempre o presente. E para poder contar a partir do presente uma história do passado, alguém no presente, o personagem precisa estar hoje contando sobre o que aconteceu com ele, que é o que acontece precisamente em Odisseia. Você não tem um Eurírico no passado. Exatamente. Os grandes feitos e a grande aventura do Odisseu, as principais histórias que são mais conhecidas, como ele enfrentar o Ciclope, ou a feiticeira Circe. Ou ele ficar preso com Calypso. Ele ficar preso com a Calypso, as sereias, todas essas coisas pelas quais passa o Odisseu, a gente sabe através dele contando sobre o passado, né? A gente não vê essas coisas acontecendo. Então, já nesse 17º ano, tratando dessa narrativa pouco linear, ele relatando para alguém tudo o que aconteceu com ele até então. E depois de contar que a história segue para frente. Então ela começa no presente, conta sobre o passado, volta para o presente e segue para frente. Sim, isso é muito curioso, difere muito o texto da Ilíada. E talvez agora faça sentido comentar. Eu comentei da estrutura, talvez do momento narrativo do texto, de ser um texto de 2.700 e tantos anos. A gente atribui o texto a Homero, a gente costuma mencionar Homero, e é muito comum se referir a Homero como esse escritor, tanto da Ilíada quanto da Odisseia, e de alguns outros textos, e algumas outras preces. Inclusive a gente faz isso o tempo todo, né? O Homero prefere isso, o Homero gosta daquilo, o Homero não é bom em geografia. Mas Homero, hoje em dia, é praticamente consensual. Ele não existiu de fato como uma pessoa, né? Os textos, ou pelo menos o texto, não é produto de uma única mente. Provavelmente era um conjunto de canções que se reproduziam e com o tempo foram compiladas nesses dois compêndios, na Ilíada e na Odisseia, e elas eram cantadas por aedos, né, por rapsodos ao longo de toda a Grécia. Outras sociedades têm desenvolvimentos parecidos, né, com essa estrutura, de você ter um texto que se repete e depois é consolidado. Várias culturas têm histórias que correm entre as pessoas de forma oral, e você perguntar quem que é o autor disso. Ninguém sabe, a história só existe. Nesse caso, é uma história que corre assim, em determinado momento, ela ou um conjunto de versões dela foram colocadas no papel, e a Grécia Antiga tem um apego a atribuir autoria às coisas. Então você atribui a esse poeta Homero a escrita disso. Sim. É um texto... essa ideia de atribuir, que o texto passa a ter mais autoridade, se você atribui ele a alguém, percorre algumas coisas da Grécia e influencia, inclusive, a Bíblia. Então é um texto muito marcado de uma tradição oral, né? Um texto que advém de uma tradição oral de canções, inclusive especula-se muito fortemente de que essa sociedade grega pré-arcaica até, né? Essa sociedade grega da Era do Bronze, ela era uma sociedade que cantava o tempo todo, como se imagina que fossem essas sociedades da Era do Bronze, que enquanto, por exemplo, as mulheres faziam trabalhos manuais no gineceu, no cômodo feminino da casa, os teares e tal, elas estariam cantando o tempo todo, talvez inclusive trechos do que se tornaria a própria Ilíada ou Odisseia. Então é um texto de uma longa tradição oral que é redigido, né, que é transcrito em forma de um texto por esse autor misterioso Homero, ou por um conjunto de autores, e assim ele chega até a Grécia clássica e até a gente. O que eu acho importante mencionar é que o texto se mantém mais ou menos o mesmo durante toda a antiguidade. Não é o caso de um texto que, por ser de tradição oral ou por ser um texto muito antigo, que ele existe em várias versões. Não, a gente sabe que alguns trechos talvez sejam posteriores de uma versão a outra,
mas o texto todo é compilado mais ou menos do mesmo período, né? Pelo menos da versão que a gente tem, e ele se mantém o mesmo durante toda a antiguidade, né? O texto que Aristóteles leu, da Ilíada e da Odisseia, né? Leu, né? Que ele ouviu da Ilíada e da Odisseia, é provavelmente o mesmo texto que a gente tem acesso hoje, por diversas razões, mas é muito provável que o texto não tenha se modificado muito. Então é um texto bastante seguro, ao contrário da maioria dos textos gregos. Isso. Talvez tenham compilações ou escritas mais antigas da Odisseia, que fossem um pouco diferentes ou iguais, mas a versão que a gente tem hoje, ela é datada do século VII ou VIII a.C. Sim. Então, a partir dali até hoje, a gente tem uma mesma versão mais ou menos consistente. Sim. E note que para os antigos ela já é antiga, né? Isso. E isso da questão oral, dele ser cantado, dá pra ver na própria Odisseia, em alguns momentos, em que tem personagens que são esses aedos, que ficam cantando. Quando eles estão cantando, não são músicas normais, ritmadas, mas contando histórias mais antigas ou outras histórias. Inclusive sobre a Guerra de Troia. Tem inclusive um momento em que o Ulisses está no jantar e um aedo começa a cantar sobre a Guerra de Troia e o Ulisses começa a chorar. Porque está contando sobre os amigos dele que morreram. Perfeitamente. Talvez apareça, inclusive, no filme também, um chute meu, ou alguma pessoa que fique cantando um aedo. Sim, seria divertido. E falando de ser um texto de tradição oral, né, que é cantado pelos aedos o tempo todo, o texto se torna popular na Grécia por conta da tradição oral. Mas o texto é reproduzido na Grécia, até na Grécia clássica, por meio dos aedos, né? Os textos não eram lidos, né? Os textos eram narrados, eles eram cantados. Então, a maioria dos gregos nunca leu a Odisseia ou a Ilíada. Eles ouviram por meio desses cantores que iam ao longo de toda a Grécia, às vezes até andando de cidade em cidade, reproduzindo os textos. E eles se orgulhavam muito de conseguir decorar os tantos 1000 versos que somados tem esses dois textos. Porque para você conseguir... Acho bem mais de 1000 versos, né? Sim. Não, tantos 1000, né? Ah, tá, tantos 1000 versos. Isso. Não, um capítulo que a gente leu, que foi o 4, tem mais de 800 versos. Sim. E nisso entram, né, várias marcas de oralidade, né? Como é um texto de tradição oral, ele se preservou como um texto de tradição oral, ele tem diversos desses elementos. Entre eles, o Vinícius falou de ser do ritmo. É um texto que, nas traduções, isso dificilmente vai se preservar, isso é impossível na prática de ser preservado, mas ele é um texto todo metrificado, né? O verso homérico é um verso fixo, né? Que é o chamado hexâmetro dactílico, que é uma longa e duas breves, com algumas variações que a gente chama de caesura, que podem mudar entre duas breves e se tornar uma longa, enfim, fazer algumas divisões, mas o texto se mantém em 6 pés, né? Em 6 metros, de uma longa e duas breves, ao longo de todos os tantos 1000 versos do texto, e então ele tem todo um ritmo que ajuda na hora de você reproduzir ele. A métrica é diferente de um texto que é pensado para ser escrito, que tem uma métrica que é gostoso de ler, ou que mostra, fica bonito no texto visualmente, é diferente desse que o João falou, em que a métrica é pensada para ser falada de uma forma melhor. Então já é uma das marcas de oralidade, que mostra que o texto é mais falado do que lido. Sim, outra marca é a repetição frequente de vários versos, né? Vários versos, vários elementos ficam reaparecendo, às vezes eles aparecem se contradizendo. Isso, tem versos inteiros que acontecem, repetidos, ou alguém fala, Ulisses de tal forma está em tal lugar com tal pessoa. Aí quando chega no Ulisses, o narrador fala de novo, Ulisses está em tal lugar com tal pessoa de tal forma. Sim. E isso é uma marca de oralidade, porque você ter versos repetidos te ajuda a decorar e a lembrar o texto. Sim. Essa ideia de você decorar o texto e reproduzir ele, ela é tão forte que na Grécia Clássica existe o verbo homerizo, que é a habilidade, é o ato de você memorizar e conseguir reproduzir o texto. Ele tem um verbo para isso. De tão relevante que isso era na Grécia Clássica. Além de frases inteiras que você fica repetindo, que ajuda, você tem os chamados epítetos, que tem uma função importante no texto. Mais do que epítetos, você tem as fórmulas homéricas, né? Que, na definição mais precisa, né? Elas são um grupo de palavras que é regularmente empregado sobre as mesmas condições métricas para expressar uma dada ideia essencial. Traduzindo o que eu acabei de dizer, né? Elas são esses grupos de palavras que elas aparecem sempre querendo dizer a mesma coisa.
e que elas comunicam uma ideia essencial, e não o que elas estão dizendo exatamente. Então, por exemplo, aparece muito Odisseu divino, né? Divino Odisseu. Essa fórmula, né? Isso é uma fórmula homérica, na forma de um epíteto, que aparece sempre, ou na maioria das vezes, sob as mesmas condições métricas, né? No mesmo lugar do verso, em grego, e nas mesmas posições, e ele comunica uma ideia essencial. Que ideia essencial nesse caso? Odisseu. Né? A parte do divino, ela é meramente formulaica, ela não comunica necessariamente que Odisseu tem esse aspecto divino nesse momento do texto. Né? Ela só comunica Odisseu, ou outra fórmula, aurora de róseos dedos. Né? Não quer dizer o tempo todo que a aurora está rosa o tempo todo, ou que a aurora tem dedos rosas, ou que você tem a imagem da mão. Só quer dizer que está amanhecendo. Isso, esse é um exemplo que o João deu toda vez que fala que está amanhecendo, repete essa mesma fórmula, aurora de róseos dedos, ou se levanta a aurora de róseos dedos. Em cada momento que ela aparece, não é... os róseos dedos não são relevantes toda vez. É só uma fórmula fixa para falar que está amanhecendo. Saber isso para ler o texto já dá uma ajuda boa, porque te ajuda a ignorar várias dessas fórmulas, né? E você só avança. Tipo, toda vez que aparecer a Atena de olhos esverdeados, você não precisa ficar pensando nos olhos dela, você só lê Atena. E avança o texto. Não é quando é isso, né? Atena de olhos esverdeados, ou de olhos brancos, ou de olhos... Ou cinzas, ou glaucos. Cinzas, glaucopes, né? Olhos brilhantes, olhos glaucos. Não quer dizer que ela está o tempo todo brilhando os olhos, né? Ela não é o super-homem o tempo todo. É só que é a Atena, né? E esse é o epíteto mais frequente de Atena. Isso tem a marca de oralidade que a gente falou, de ficar repetindo uma mesma fórmula sempre, que ajuda a decorar. E também, mesmo eles decorando tudo, há momentos em que você esquece, então ter as fórmulas guardadas no bolso te ajuda a encaixar em momentos oportunos. Você vai falar Odisseu, precisa fechar a métrica, você usa alguns epítetos do Odisseu, seja divino ou astuto, ou de muitos ardis, você usa o que for mais conveniente para fechar a métrica. Então, ter elas guardadinhas assim no bolso são úteis. Novamente, não vai expressar nenhuma ideia especial naquele momento, só vai ajudar a métrica e ajudar na hora de recitar. Sim, ela é meramente ornamental. Isso, são coisas que parecem estranhas ou rebuscadas na escrita, mas que fazem muito sentido na oralidade, né? E são marcas dessa oralidade. Outra coisa que eu chutaria que acontece no filme, e que talvez cause uma estranheza, é a hospitalidade das pessoas. Porque com frequência eles ficam indo um na casa do outro, principalmente o Telêmaco, em busca de informações, e os pretendentes na casa do Telêmaco, mas é uma coisa que expressa um pouco dessa cultura grega, e mostra, como a Odisseia expressa boa parte da cultura grega, que é o fato de que a hospitalidade é uma instituição grega, né, uma coisa da Grécia Antiga, que tem um certo código moral, de que você é obrigado, moralmente, a ser muito respeitoso com qualquer pessoa que você recebe na sua casa. Isso envolve troca de presentes, que é mais ou menos obrigatória, você abrigar essa pessoa, você alimentar essa pessoa, e isso explica em parte porque que tem pretendentes na casa do Telêmaco, e mesmo ele não gostando, ele não os expulsa. Isso faz parte da moralidade grega. E causa um estranhamento também de as pessoas ficarem recebendo pessoas na sua casa que elas não conhecem. Não é porque é extremamente seguro a Grécia Antiga e você pode fazer isso com todo mundo, mas porque é uma instituição grega da hospitalidade. A hospitalidade, a xenia, essa instituição, uma das instituições mais prezadas, pelo menos na literatura grega. A gente pode discutir o quanto isso realmente acontecia, e provavelmente não acontecia tanto assim, mas ela é uma instituição muito presente, não só nos textos homéricos, né? Heródoto tem uma marca muito grande da exaltação da hospitalidade, né? Então era muito bem quisto pelo esse pensamento grego arcaico que você bem recebesse os seus convidados, pelo menos os seus convidados de honra, porque todos os personagens da Odisseia, todos os personagens relevantes da Odisseia são nobres da mais alta elite grega do texto, e era muito bem quisto que você os recebesse bem e que você fosse bem recebido quando você fosse de volta. E o Vinícius comentou também da troca de presentes, que tem a ver com a xenia, que
eu comento antes também, né, em outro episódio, mas de que vale pensar que é uma sociedade que não há comércio da forma como a gente pensa, né? Então a troca de presentes não é pensada exatamente como um escambo, ou como algo medindo o valor do próprio presente, né? Ela é uma instituição, assim como a hospitalidade, essa instituição social em que você dá um presente e existe a necessidade de você receber um presente em troca. E o valor do objeto em si não é o relevante, o que é relevante é a troca de presentes. E você dá um presente digno da pessoa que está recebendo, não digno do presente que você recebeu. Isso aparece em diversos momentos aqui. Isso tem um eco durante a contagem da história do Odisseu, sobre as ilhas por onde ele passou. Então, como a gente não passou por esses versos ainda, então a gente ainda não comentou, mas acho legal adiantar. Que quando eles chegam nas ilhas, eles têm essa expectativa da hospitalidade. E essa expectativa leva eles a entender o povo de determinada ilha, como civilizado ou não. Se eu vou ser bem recebido como estranho, ou se eu vou ser enxotado daqui. E isso faz com que eles dividam entre essa ilha tem pessoas civilizadas, que me receberam bem, essa ilha tem bárbaros, tem pessoas selvagens que não conheceram ainda a civilidade. O contato deles, por exemplo, com o Ciclope Polifemo tem essa marca. Não só um monstro que quer se alimentar dos tripulantes da embarcação dele, mas como alguém que não é civilizado porque não recebe bem as pessoas. Só retomando o que eu falei lá no começo, e acho que para finalizar, tanto a Ilíada quanto a Odisseia são histórias que se passam entre os homens, mas, novamente, são histórias com grande influência dos deuses. Então, estou na expectativa um pouco de como isso vai aparecer no filme, que o Poseidon tem muita participação no fato do Ulisses não conseguir voltar para casa, a Atena tem muita participação na telemaquia, no telêmaco em busca de informações, a Atena também tem muita participação em ajudar o Ulisses a voltar para casa. Eu quero ver o quanto os elementos surrealistas, por assim dizer, vão ser representados no filme também, né? Isso. Quero ver se a Atena vai virar uma águia. Ela vai ficar assumindo formas das pessoas para fazer se ela as coisas. se ela vai assumir as formas das pessoas, se o Proteu vai ficar virando tronco de árvore, serpente. Eu espero muito que isso aconteça. Isso são as expectativas dos elementos mais mágicos. Você tem diálogos entre deuses, e isso pode ser representado só... Que são passados sem nenhum cenário, né? Isso, não tem cenário quando isso acontece. E num filme é muito fácil, né? Você colocar dois humanos para falar e falar que eles são os deuses. Não sei como vai se dar isso. Sim. Inclusive, dá para comentar mais sobre isso, como isso se deu, e sobre elementos mais para frente do texto, né? A gente evitou spoiler, a gente não falou do final do texto, né? Como que se dá ou não a volta dele para casa. Mas se vocês quiserem, a gente pode fazer um episódio comparando Com certeza. o livro com o filme. Fazer um filme versus livro da Odisseia. Isso. Acho que seria uma ideia legal. Vale a pena também se for por demanda popular, né? Então, nos comuniquem. Tanto se vocês gostaram desse modelo em que a gente está fazendo, dando noções gerais sobre a Odisseia, né, sem tentar dar spoiler, e se seria legal fazer esse comparativo. Sim. Comuniquem também se vocês gostaram do filme, se vocês viram o filme, se vocês gostaram do filme. Se ver o filme ajudou a acompanhar os capítulos. Se ver os capítulos ajudou a acompanhar o filme. Perfeito. É isso. E é isso. Espero vocês nos próximos episódios. E bom filme. Bom filme.